Vamos continuar conversando agora no vídeo 2 sobre capitalismo 4.0. E eu prometi para vocês, né, que eu ia fazer um histórico do processo de trabalho, mas eu acho que ainda não é o momento, porque faltou no vídeo anterior alguns elementos ainda conceituais. E eu vou começar por um elemento bem atual de hoje, do jornal de hoje, que é o André Esteves, né? Aí o cabeça do BTG, do banco, e já teve até preso, né? Diante da privatização da Eletrobras, veja a declaração dele. Banqueiro André Esteves, não é? No Fórum Empresarial do LIDE, na sexta-feira passada, dia 24, Esteves disse que não acredita na privatização da Petrobras, mas que ele vê que a sociedade está evoluindo no debate sobre as desestatizações, né? Ele não fala mais agora em privatização, ele fala em desestatização. Olha o truque de linguagem, né? E ele diz que a sociedade está evoluindo, e a prova disso, né, é que não houve manifestações de rua contrárias à desestatização da Eletrobras. Fiquei surpreso porque não houve manifestações contrárias à venda da Eletrobras. Então eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe, né? Que os setores dominantes da economia, aquilo que nós chamávamos de burguesia, né? Hoje a gente não pode nem chamar de burguesia, né? Porque cadê o burgo, né? Eles se volatilizaram junto com o mundo virtual, tanto quanto o dinheiro, né? Bem, eles não têm mais burgo, eles não têm mais cidade. Aliás, eles nem ligam para a cidade, como se eles não tivessem corpos, né? Bem, eu acho até que os burgueses de hoje, eles vão se transformar em aerobases, né? Ou seja, eles vão comprar aviões e vão colocar tudo dentro desses aviões, que nem aquele avião, o chamado avião do fim do mundo, né? Russo. Eles vão colocar tudo ali e eles vão viver viajando de um polo a outro nesses aviões, né? Para nunca ter casa, dado que eles não ligam mais para o burgo, para a cidade, eles vão transferir essa cidade para essa plataforma efetivamente voadora, né? Até eles conseguirem, então, irem para outro planeta para administrar só o lixo que eles deixaram aqui. Bem, eles vão espoliar isso aqui, destruir o planeta, né? E depois eles vão fazer isso, eles vão ficar circulando em volta da Terra. Talvez até eles encontrem uma cápsula, né, espacial, né, uma estação orbital, para ficar circulando em volta da Terra até eles conseguirem um dia um planeta, né? Ou talvez eles transportem todo o aparato intelectual deles para softwares, né, e montem um grande computador onde eles fiquem todos vivendo dentro do computador. Dado que eles não inovam nada, dado que o raciocínio deles é um raciocínio tipicamente de computador, que só tem dados para computar e não inova nada, então eles poderão tranquilamente se parecer que ainda estão vivos com esse processo. Eu acho que esse vai ser o caminho da burguesia. Bom, e o nosso caminho? Não, o nosso caminho vai continuar ficando aqui sendo explorados por ele num mundo totalmente poluído. Bom, veja só, vamos deixar de lado essa distopia e vamos conversar sobre o André, sobre essa fala dele. Veja que ele tem uma certa incapacidade de compreender a vitória, né? Uma vitória parcial, mas é uma vitória. Qual vitória? A vitória é que 40 anos, 50 anos de neoliberalismo derrotou
derrotou completamente os nossos sindicatos. Quebrou a coluna dorsal dos nossos sindicatos, tirou o dinheiro dos sindicatos e não há manifestação de rua porque a democracia participativa, ela não tem ainda a mesma força da democracia do período industrial, quando a democracia participativa era feita pelos sindicatos na rua. Vocês vejam que as últimas manifestações do sindicalismo de rua são pífias. Tem mais, né? A força que tinha, até porque não tem mais operário nas próprias fábricas. Os operários transitaram para a cidade e o tecido social hoje é que é a grande fábrica. Né? Então, como é que você faz para ter o mesmo tipo de movimento de rua? Agora, se você faz uma enquete, eu estou falando isso porque se você faz uma enquete, a população não é a favor da privatização da Eletrobras ou de qualquer outra. A privatização, com toda a campanha deles, continua contra. Então, ele não sabe interpretar a vitória deles. Eles quebraram nossos sindicatos, implantaram o neoliberalismo na nossa garganta e não conseguem entender a vitória. Eles atribuem essa vitória a um amadurecimento da população. Amadurecimento significa o que para eles? Estar pensando como eles, que a privatização é uma coisa boa. Quando só um maluco pode pensar isso, porque vai elevar as tarifas, né? E vai tornar a energia alguma coisa nas mãos de pessoas que podem simplesmente dizer que não vão nos dar energia. Essa é a verdade, né? Então, quando o cara pensa isso, né, ele simplesmente está dentro da perspectiva que quer fazer com que tudo que é público possa ser explorado pela iniciativa privada para poder aumentar o volume de exploração e de extração de mais-valia. É só isso. Mas ele mesmo não tem consciência de como que essa coisa evoluiu. Agora, o neoliberalismo foi implantado e quebrou nossos sindicatos. Espera lá. Até que ponto essa frase que eu falei é verdadeira? Ela é verdadeira até o ponto da gente perceber que ele não foi implantado pelo capital somente. Ele foi implantado pelo capital com a nossa participação. É preciso entender que as mudanças no trabalho forjadas pelo capital, elas também foram mudanças no trabalho com as quais a gente concordou e participou. E algumas das quais eram reivindicações nossas de liberdade em relação à fábrica. Principalmente Maio de 68 faz uma crítica do industrialismo. A fábrica aliena, o trabalho fordista é alienador, o trabalho fordista causa um desgaste. Então toda a nossa crítica ao mundo do trabalho é uma crítica que foi aproveitada pelos setores neoliberais e, por isso, né, nós, de certo modo, fomos aquiescentes. E ainda somos. Principalmente quanto à questão da alienação. Porque, veja só, o que aconteceu com o trabalho? São duas fases, né, de transformação. Uma primeira fase, você tem o trabalho imaterial, ou digamos assim, né, o trabalho cognitivo, porque aí são dois nomes, né? Trabalho imaterial e trabalho cognitivo. O trabalho imaterial e o trabalho cognitivo não são sinônimos. Você pode fazer um trabalho imaterial que não tem cognição absolutamente nenhuma. Você pode trabalhar num call center, telemarketing, o dia todo. A atividade que você faz não é digitar. Esse é o trabalho físico acoplado ao trabalho intelectual e material que é atender as pessoas. Só que do ponto de vista da intelectualidade desse trabalho imaterial, ela é pífia. Tem raciocínio nenhum ali. Então é preciso distinguir o trabalho imaterial do trabalho intelectual. O trabalho imaterial, ele cresce, mas cresce com ele também a importância do trabalho intelectual como valorização
dos produtos. Esse é o processo que ocorre no pós-fordismo. Então veja, quando nós estamos dentro do mundo fordista e do capitalismo industrial, que é a fase que nos antecede, você tem um operário na linha de produção. Então aqui passa a esteira e aqui está o operário que faz o movimento de acordo com a esteira. Ou, quando entra a máquina, aqui está a máquina e ele opera a máquina, que na verdade opera ele, porque ele é apenas um supervisor da máquina. Então, este é o trabalho físico dele. E você pode substituir esse trabalho físico dele por qualquer outro operário. Por quê? Porque a parte imaterial e intelectual desse trabalho é zero. De modo que o Marx pôde dizer, né? Isso é trabalho abstrato. É trabalho abstrato. Só que é trabalho abstrato, é o conceito de trabalho abstrato, mas ocorrendo na prática. Quer dizer, trabalho é trabalho. Eu vou lá e desempenho a minha função. Se eu não for hoje, eles põem outro no meu lugar. Por isso que é abstrato. Não tem qualificação específica nenhuma. Por isso o Marx disse que o trabalho podia ser mensurado no capitalismo industrial pelo tempo de trabalho. Por quê? Porque o tempo de trabalho é tão abstrato quanto o trabalho que se faz. Ele é trocável. Então, a medida de valor para o Marx passou a ser o quê? O trabalho socialmente necessário. Né? Esse é o valor. O valor é dado pelo trabalho socialmente necessário. Trabalho abstrato. Tanto faz eu como você, se a gente vai estar ali na linha de produção, nós somos trocáveis. Eu faço greve, eles me mandam embora, põe outro ali e a linha de produção continua. Então o Marx falou, como é que é o valor do trabalho? É dado por quem trabalha. E como é que a gente mede? Pelo tempo. Mas por que a gente pode medir trabalhos pelo tempo? Porque eles são iguais, eles são abstratos. A transformação da nossa sociedade foi a hora que isso deixou de existir. Saiu todo mundo da fábrica, a fábrica ficou com as máquinas, com os robôs, e o trabalho se disseminou no tecido social. E aí, aconteceu uma coisa bastante estranha. O trabalho físico ficou mais igual ainda. Ou seja, as atividades físicas ficaram mais iguais. Mas o trabalho intelectual acoplado à atividade física ficou completamente diferente. E o conceito de trabalho abstrato não pôde ser mais aplicado. Exemplo, você é arquiteto, como é que você trabalha? Digitando. Você é médico, como é que você trabalha? Digitando. Você é advogado, como é que você trabalha? Digitando. Você é um empresário do banco, como é que você trabalha? Digitando. Você é qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? A maioria dos trabalhos ficaram imateriais, acoplados a uma intelectualidade, que é diferente, completamente diferente, a intelectualidade de cada um desses trabalhos, porém o ato físico cada vez é o mesmo. Como o trabalho não pode ser dado pelo ato físico somente, porque o ato físico não é o conteúdo do trabalho, o trabalho passou a ser mais igual do ponto de vista físico e mais diferenciado do ponto de vista do seu conteúdo, daquilo que é feito. O resultado é, o tempo de trabalho, que é mensuração abstrata, não consegue mais dar conta de como é que é o valor do trabalho hoje. Aí você pensa, então o Marx se fudeu, o Marx errou, né? Com a teoria do valor-trabalho. Só que o Marx não escreveu só o Capital. Ele escreveu também os Grundícios, os textos que davam base para o Capital e que faziam com que ele pensasse além, mas que ele não quis publicar. E nos Grundícios tem um pedacinho lá onde ele diz que era exatamente isso que ia ocorrer. Ou seja, o trabalho iria ficar cada vez mais dependente da ciência, do saber, do nível de saber de cada um, do intelecto geral, ou o general intelecto, o intelecto geral, o saber geral, né,
científico, e isso ia fazer com que o trabalho tivesse uma grande dificuldade de ser mensurado abstratamente pelo tempo. Teria que se encontrar outra medida para o trabalho. E foi exatamente isso que fez com que, né, cada um dos trabalhadores hoje, né, perca a vontade de ter sindicato. Porque o sindicato era capaz de lutar por um aumento salarial homogêneo, mensurado pela produtividade. Ou seja, mensurado pela produtividade numa relação qual? Tempo de trabalho, produção. Tempo de trabalho, porque o trabalho é todo igual, aumenta ou diminui? Melhora ou não melhora? Qual é a produtividade? Então se mede o valor através dessas relações. E o sindicato fazia acordo coletivo. Como que o sindicato vai fazer acordo individual? Se o trabalho se individualiza, todo mundo faz a mesma coisa do ponto de vista físico, mas o trabalho completo tem diferenças muito grandes entre o arquiteto e o advogado, entre o cientista e o dono da padaria. Está todo mundo na net, né? Trabalhando para a própria net, trabalhando para o seu emprego, mas o conteúdo não é mais abstrato. Então não dá mais para ser medido pelo valor. A teoria do valor trabalho cai por terra. O Marx falou que ia acontecer isso num futuro distante. E aconteceu. Daí as interpretações do Gorz e do operaísmo italiano sobre a emergência do trabalho imaterial e dentro dele o verdadeiro criador de valor, ou seja, a ciência embutida no corpo de cada trabalhador que vai executar aquele trabalho, seja ele arquiteto, advogado, dono de padaria, né, ou eu aqui. Sacaram? Então cai por terra a teoria do valor trabalho, cai por terra o trabalho abstrato, cai por terra a mensuração que o sindicato poderia ter para fazer a reivindicação e o trabalho se individualiza. E todo mundo acha, então, que se livrou do patrão. Porque imagina o patrão como uma pessoa. Não sabe que o patrão é o capital. O capital continua crescendo. Porque agora ele tira, né? Ele tira valor do seu trabalho individualizado e dessindicalizado. Que jeito? Primeiro porque você vai trabalhar o tempo todo, achando que está trabalhando para você. Você está o tempo todo envolvido com o trabalho. Uma parte desse trabalho não é paga no cômputo geral. Por quê? Porque você vai produzir muito mais para as várias redes nos quais você está inserido e muito mais para os intermediários do que para você ou para o seu cliente. Só que agora, de uma maneira individualizada, que não dá para mensurar. Só que agora, de uma maneira dessindicalizada, que não tem proteção. Então, até mesmo a proteção social, você tem que extrair do seu próprio trabalho, ou seja, você tem que pagar. Você tem que pagar a sua aposentadoria, você tem que pagar o seu plano de saúde, você tem que pagar uma série de coisas, a escola, que foram privatizadas ou simplesmente foram tiradas de você. O resultado disso não é o desespero. Não é entender que seu trabalho foi precarizado. É o contrário. É entender que o trabalho do office boy foi precarizado, o trabalho do call center foi precarizado, mas o seu foi valorizado. Porque é você que põe o preço, é você que se esforça, é você que está ali livre para fazer ou não fazer na sua casa. Então dá uma impressão de liberdade, portanto dá a impressão da realização dos ideais de 68, contra o industrialismo. Mas na verdade você está muito mais preso agora à extração da mais-valia do que antes. Porque agora o mecanismo de extração da mais-valia verdadeiro é a produção pelo sistema capitalista, pela privatização, da escassez. O que é a escassez? A escassez é que quando você trabalha e dá uma ideia na internet, esta ideia é retirada de você, juntada com outra ideia que também é retirada, juntada com outra ideia que também é retirada, e a empresa produz uma tecnologia a partir dessas ideias e vende isso
para você mesmo, sem te pagar. É o copyright, é os direitos do autor que são apreendidos e se tornam escassos. Eles controlam isso, tanto é que eles não vendem esses direitos. Eles alugam. É a vacina, né? Você contribuiu, eu contribuí com o General Intellect. Eles pegam esses saberes, jogam para uma equipe que faz a vacina, não nos dão absolutamente nenhum dinheiro por isso, por nós termos estado na rede, né? Aliás, nos tiram, né? Porque muito da nossa educação já não é mais pública, nós pagamos por chegar aqui, e aí eles nos devolvem o quê? Em termos de aplicação da vacina que eles cobram do Estado ou de nós mesmos. Mas eles não vão dar a fórmula. A fórmula que nós ajudamos a criar fica com eles. E eles criam a escassez. Do tipo assim, teve uma epidemia, pera, nós vamos lançar uma vacina, mas vamos esperar matar mais gente, para daí realmente lançar, tá bom? Para que ela possa valer mais. Sem contar que com tudo isso, eles próprios fazem um outro ganho. Qual? O de jogar, né, as ações dessa companhia no mercado, onde eles próprios especulam o preço dessas ações. Então, o capitalismo gera aí muito mais dinheiro, embora o número de empregos diminua assustadoramente e o número de pessoas voltadas para o trabalho individual precarizado aumenta. No cômputo geral há uma perda e no cômputo geral há uma baixa mobilização social, porque está todo mundo trabalhando 24 horas por dia e achando que está livre. É este mecanismo que ajudou o neoliberalismo, ou que na verdade é apenas um mecanismo de mudança do trabalho, do fordismo para o pós-fordismo, voltado para uma organização política chamada neoliberalismo. No meio disso, nós tivemos aí o quê? Né? A produção da desterritorialização das empresas. As empresas, todas elas ficam individuais, e quando não individuais, elas são blocos que terceirizam serviço, e nós trabalhamos para elas. Só que elas agora também optaram pelo trabalho imaterial e intelectual. De que maneira? Não é interessante para elas fazer a propaganda do produto. É interessante para elas fazer a propaganda do ambiente que a empresa cria. Que ambiente? Os sistemas de identidade. Esta empresa defende o antirracismo, aquela empresa defende ecologia, aquela outra defende cachorro, aquela dá prestígio para os negros, aquela outra dá prestígio para o índio, e esta daqui, esta empresa, ela é a empresa da mulher. Então ela vai criando identidades, e você, com o eu esvaziado, fica procurando saber quem é você para se fixar numa identidade. E esta identidade não é dada por nenhum movimento social que você imagina, mas é dado pelo traço específico que o banco escolheu, que a empresa de ternos escolheu, que a empresa de carro escolheu, que a empresa de venda de hambúrguer escolheu, que a empresa de venda de serviços advocatícios escolheu, e assim por diante. O resultado disso também é o quê? O aparecimento do franchise. Eu vendo a minha marca e o meu modo de ser para cada loja. E você reproduz isso na sua cidade, no seu local de lazer, ou não reproduz em local nenhum. Apenas você tem uma loja virtual reproduzindo este ambiente. De modo que você é representante daquela marca. E aquela marca dá uma identidade para o consumidor de protetor dos koalas. Aquela marca dá uma identidade para você de um homem de orgulho negro. E aquela outra? Aquela outra protege a família gay. Eu sou um gay, um gaysão. Eu não vou comprar ali, eu não vou comprar assado. Aliás, eu não quero nem comprar, eu quero só pertencer àquele ambiente daquela marca. Então eu vou no franchise
onde tem aquela marca. Ela é que tem prestígio, até porque é ela que vai levar as ações para o mercado financeiro e dar realmente o lucro. O número de franchises pode ser também um elemento para colocar ações no mercado, pela matriz. Então o trabalho imaterial e o trabalho cognitivo geram todo este mundo diferenciado no qual nós vivemos, onde a liberdade se transformou em liberdade de ficar mais preso aos ditames do capital na forma de desmaterialização. Ora, essa desmaterialização, esse trabalho imaterial e o trabalho intelectual geram o quê? Um afastamento do corpo de cada um em relação ao mundo real, um excesso de horas de trabalho, o trabalho aumentou no mundo todo, as horas de trabalho, e, com isso, uma extenuação e uma deserotização geral da sociedade, a ponto dos jovens hoje fazerem muito menos sexo do que a minha geração e nem gostarem de sexo. Daí o aparecimento, né, de grupos identitários que falam que são feministas, mas não são. São apenas grupos de deserotização. Tudo que eles veem que é erótico, eles chamam de sexismo, porque eles querem que os corpos não existam e que apenas existam os fluxos de dinheiro, de linguagem, que alimentam o mundo virtual, individualizado e completamente abestalhado, onde a democracia participativa decai, de modo que uma Eletrobras pode ser privatizada e aparentemente ninguém reclama. Mas todo mundo individualmente suspirou, queria reclamar. Esse é o Capitalismo 4.0, em mais um dos seus capítulos. Bem explicadinho, né? Então, uma parte do entendimento disso você pode obter no nosso livrinho, né? O Semicapitalismo. O livrinho Semicapitalismo explica bem tudo isso, mas se você quiser hoje uma bibliografia diferente, tem um livrinho velho que ainda vale a pena dar uma olhada nele. A Fábrica da Infelicidade, do Franco Berardi, mais um operaísta italiano. É isso. Daqui a pouco a gente volta.